bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Se você está vindo do canal do YouTube ou se você está vindo do Spotify, seja muito bem-vindo, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curta, compartilha, deixa teu comentário, ativa aí, aviãozinho para tudo quanto é lado e seja um missionário digital. Se você ainda não assistiu o episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, pelo amor de Deus, vai lá, assiste esses episódios e volta aqui com a gente que hoje nós estamos fechando o tema dessa semana que foi voltado para chamar a nossa atenção para aqueles homens simples da Bíblia, que não têm seus nomes muito divulgados, mas que fizeram história porque decidiram fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, cumprir o propósito do Senhor. Amém? Se você quer mergulhar fundo nesse material que a gente está trabalhando essa semana, em tudo isso que a gente está falando essa semana, eu peço que você, aqui no descritivo desse vídeo, você acesse o link e baixe o nosso devocional em PDF. E aproveita, gente. Compartilhe isso com outras pessoas. De repente, abre um grupo de estudo aí na tua casa, né? Mobiliza alguns amigos para vocês estudarem um devocional. Isso vai ser muito bom. Além do que, motiva teu pai, tua mãe, teus irmãos a estudarem juntos esse devocional. Como vocês vão crescer, como vocês vão ser abençoados na parte do Senhor, tá? Naquilo que Deus tem para fazer na tua casa, na tua vida. Amém? Então, vem comigo todas as 6 horas da manhã. Eu vou estar aqui compartilhando com você a palavra de Deus. A palavra que transforma, que liberta, que fortalece, que vivifica. Hoje nós vamos falar sobre um homem que eu amo muito. O nome dele é Abraão. Amo muito esse homem, a história desse homem. E o tema é o homem que demonstrou confiança nas promessas de Deus. O texto está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e diz assim: Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Esse episódio é muito interessante porque Abraão, ele é filho de um homem chamado Terá, e Terá estava saindo de Ur dos Caldeus e indo para Canaã. Essa era a promessa de Deus para a vida daquela família. Terá perdeu seu filho Arã e ele para na cidade de Arã. Coincidência ou não, a cidade que carregava o nome do seu filho, o filho que ele tinha perdido. Pela história a gente percebe que Terá estava tremendamente triste e amargurado pela perda que ele tinha. E ali ele para e ele não se move em direção à ordem que Deus tinha dado sobre a ida para Canaã. Nesse instante, nesse cenário, Deus libera uma palavra sobre o filho dele, Abraão, e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, do lugar, para um lugar que eu vou te mostrar, para um lugar que eu quero revelar a você. E aí vocês conhecem a história, e Abraão vai com Ló, seu sobrinho, para a terra que Deus prometeu. Muitas coisas acontecem naquele lugar, vocês sabem. Abraão, ele se mostrou fiel ao Senhor em todas as coisas. Abraão foi abençoado pelo Senhor e carregou uma promessa do Senhor. Abraão carregou uma promessa que hoje se cumpre nas nossas vidas, simplesmente pelo fato dele ter deixado tudo que ele tinha para ir para um lugar que ele não sabia qual era, viver uma história que ele ainda não sabia qual era, mas quem chamou ele sabia quem era. Então, conhecer a Deus é uma parte fundamental para que a gente esteja aberto a viver o sobrenatural do Senhor, a viver coisas extraordinárias. Se a gente não conhece a Deus, a gente não vive coisas extraordinárias. Se a gente não conhece a Deus, a gente não acessa coisas extraordinárias. Se a gente não conhece a Deus, a gente não consegue suportar a jornada em busca das coisas extraordinárias. Você acha que Abraão fez e saiu de Arã para Canaã em um piscar de olhos? Não, ele passou por um processo, foi uma jornada. E ele suportou momentos dessa jornada. Talvez em alguns lugares não tinham água, talvez em algum lugar não tinha comida suficiente, talvez algumas privações, algo faltou dentro do cardápio, talvez alguns que estavam ali adoeceram, talvez alguns que estavam ali se sentiram fracos, talvez alguns que estavam aqui murmuraram. Assim como a travessia do deserto, a travessia nesse trajeto entre Arã e Canaã, pode ter acontecido muita coisa. Existiam mais pessoas envolvidas ali, animais também, né? Tudo isso estava sendo removido, estava sendo levado. E aí eu falo para você, Deus continuou fiel. E Abraão
continua fiel à palavra de Deus. Você vai ver que na história de Abraão, o Senhor vai providenciando todas as coisas. O Senhor vai abrindo o caminho no deserto. O Senhor vai trazendo providências. A mulher dele não pode ter filho e Deus traz um filho para eles. Deus cumpre a promessa deles e as coisas vão acontecendo e vão acontecendo até nos dias de hoje, até agora, no século 21, exatamente nesse momento, enquanto eu falo com você. Deus continua cumprindo cada promessa que Ele liberou sobre a vida de Abraão, porque as promessas de Abraão eram uma promessa para descendência, era geracional, e me alcança, te alcança aqui hoje. E eu quero dizer para você que nessa história, o que mais me chama a atenção é a ousadia e a coragem de Abraão de viver a fé dele. A ousadia e a coragem de Abraão não é de viver um plano, não é de viver uma ideia, não é de viver um insight que ele teve, um download que ele teve. Não, é de viver a vontade de Deus, aquilo que Deus declarou sobre a vida dele. Ele creu, ele acessou aquilo. E uma coisa interessante é que toda promessa, ela está ao alcance de uma decisão nossa. Deus lançou uma promessa sobre a vida de Abraão. Deus fez um convite a Abraão. E Abraão acessou por meio de uma atitude que ele tomou. Qual atitude que você precisa tomar para acessar as promessas de Deus na sua vida? Essa é a pergunta que eu te faço hoje. Qual a decisão que você precisa tomar para acessar todas as promessas de Deus para a tua vida? Amém? Pense nisso. Se você quer saber mais sobre a palavra de Deus, se você quer saber mais sobre tudo isso que a gente tem falado, continua conosco. Essa semana que vem tem mais do Senhor, mais do céu para compartilhar com você. Um beijo grande para você. Flua no Senhor e seja uma bênção, assim como Abraão foi até hoje nas nossas vidas e tem sido uma bênção. A história dele, o legado dele, que o teu legado também abençoe gerações e gerações. Que Deus te abençoe. Um beijo para você. Tchau, tchau.